O Jornal da Guará de hoje traz como destaque uma audiência que aconteceu na Ponta da Areia sobre a apresentação do projeto básico das instalações portuárias públicas de pequeno porte. Esse projeto de criação de um porto vai ligar São Luís a Alcântara e tem previsão de funcionamento 24 horas por dia. Mas toda alteração ou construção representa impacto na vida das pessoas. O diálogo entre a agência metropolitana, técnicos e moradores é um momento crucial para a melhor execução deste novo porto. A audiência foi provocada pela Associação dos Moradores da Península da Ponta da Areia. Representantes da agência metropolitana mostraram o projeto básico das instalações de 2 terminais portuários públicos de pequeno porte. O objetivo é facilitar a ligação entre as 2 cidades, São Luís e Alcântara. Um desses terminais será construído em uma área próxima ao espigão costeiro no bairro Ponta da Areia. E o outro terminal será construído no sítio da Independência, na cidade de Alcântara. O projeto está em fase conceitual, pois está sendo submetido aos órgãos de licenciamento. Tem que articular com vários setores do governo, com o saneamento, com a urbanização, com a mobilidade, com a estrutura, e aí esse é o nosso papel. O cientista ambiental e responsável técnico do projeto falou sobre a escolha do local, o bairro Ponta da Areia. Você escolhe o projeto que tenha mais benefício e que tenha menor custo. Isso porque dinheiro não dá em árvore e nós temos que fazer um gerenciamento com base em recursos finitos. Então, no caso das opções de terminais ou de portos ou de marinas, aqui na foz do Anil Ibacanga, é muito restrita a questão da maré, porque como ainda tem muito banco de lama, é raso, houve um assoreamento, os barcos não conseguem adentrar, por exemplo, na Praia Grande 24 horas por dia, você tem que esperar a maré. Então, aqui na Península, em função do efeito positivo do espigão, torna-se uma área propícia para um terminal de passageiros, uma área de pequenas embarcações e médias embarcações, aproveitando essa característica da desobstrução do canal do espigão. Durante a reunião, os moradores questionaram se o projeto é viável para a mobilidade urbana e infraestrutura do bairro. O que eu vejo também de amigos que têm barco aqui é que eles não conseguem sair a qualquer hora que eles queiram. Esse canal que está sendo dito que está livre, que está aberto, ele não funciona dessa forma que está sendo dito aí. Porque tem dia que fica um filete d'água. Pela própria natureza do nosso bairro, pela própria topografia do nosso bairro, esse terminal é inviável para cá. Nós não temos vias que chega para atender a necessidade daqui a 3, 4, 5 anos, que hoje é 4 mil. Os acessos, a movimentação, a circulação, hoje já é precário. Nessa Avenida dos Holandeses, que teria que ser pela característica do bairro, pela característica da península, que foi criado um prédio de alto luxo, né? Tem ônibus que caem, abre buraco, cai e se arrebenta todo. Por quê? Tem um problema de infraestrutura. A Avenida Nina Rodrigues, que você está chamando de avenida, né? Uma rua larga, mas tudo bem. Vai e volta. Hoje está intransitável. Eu moro aqui mais de 20 anos, entendeu? E assim, eu acompanhei o caos se formando. Aqui nós tínhamos condições de ter um bairro planejado, uma coisa organizada e que se perdeu. E a gente concordando com a vinda para cá dessa maneira, isso vai ser um caos para a gente. Quando o doutor Marcos diz custo-benefício, na verdade para nós, moradores da Península, é custo-malefício. Para nós aqui só vai trazer um mal. A localização não é ideal, pode ser até mais barato. Como nossa amiga falou, aqui na Ilhinha, na Ferreira Goulart, tem vários locais que cabe um bom calado no barco e pode fazer esse terminal. O presidente do Conselho Regional de Arquitetura, Marcelo Machado Rodrigues, mostrou argumentos técnicos de que o projeto não contempla o crescimento da cidade e que, devido a esses argumentos, o Conselho vai pedir a retirada do projeto. Segundo o presidente, o ideal é construir um projeto portuário agregado ao terminal de ônibus da Praia Grande, pois assim uniria as 2 modalidades de transporte. Nós estamos falando de tirar uma vocação histórica da Praia Grande e trazer para um bairro com outra vocação. É isso que estamos falando. Há um aproveitamento de um projeto com um tipo de uso para outra coisa.
Isso todos nós aqui temos conhecimento. Quando a sociedade se comporta e reclama na situação que está, ela precisa ser ouvida, ela não precisa ser tão contestada e dizer que ela é arrogante. Ela não foi arrogante. Parlamentares também acompanharam a audiência pública. Para o deputado Adriano Sarney, o projeto do terminal na Ponta da Areia deveria ser construído em outro local. O parlamentar afirmou que vai levar o assunto para a Assembleia Legislativa e provocar outra audiência. Não sei porque outros deputados não vieram hoje aqui, certo? Alguns deles moram aqui na Península, eu não moro, mas muitos deles moram aqui na Península. Certo? Acho que metade deles mora aqui na Península, ninguém veio aqui, mas eu vou colocar na Assembleia Legislativa essa questão. A nossa preocupação é muito grande no sentido do próprio bairro não ter condições de segurança, transporte, malha viária. Então, com certeza, nós temos aqui apenas 3 avenidas, então consideramos praticamente impossível absorver. Foi bastante importante escutar os anseios da pessoal que mora aqui no bairro, né, que a gente vai levar essas colocações. E o projeto ainda pode ser melhorado, pode ser mudado. Mais uma polêmica envolvendo o governo federal e uma possível exclusão do Maranhão em um projeto que beneficia ações de fortalecimento na agricultura familiar. Tem como foco a irrigação e deve começar a ser desenhado envolvendo vários ministérios. A ideia do presidente Jair Bolsonaro é propor a busca de uma cooperação tecnológica com Israel para dessalinizar a água e utilizar na lavoura. Diante dessa situação de possível exclusão do Maranhão, o deputado federal Juscelino Filho, do DEM, se reuniu com a ministra da Agricultura e foi garantida a participação do Maranhão e esclarecido que o projeto deve contemplar todo o Nordeste e apenas parte do programa será específica para o semiárido nordestino. Bom, e a partir do domingo, a cidade de Alcântara, mais precisamente a base de lançamento, volta a ser o centro de discussões sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos. O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, vai estar no local e também vai participar de um evento aqui na capital que vai discutir os próximos passos para o município. Mas, além da discussão sobre tecnologias e investimentos, a questão dos quilombolas e suas terras volta ao centro de defesa por parte do governo do estado do Maranhão. Durante uma audiência pública realizada nesta semana pela Câmara dos Deputados, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, acatou um pedido para a criação de grupo de trabalho para debater as consequências do acordo de salvaguardas do uso da base espacial brasileira em Alcântara. O pedido foi feito pelo deputado federal Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. Nós temos total acordo, concordamos com a utilização comercial da base de Alcântara, mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Precisa respeitar a soberania nacional, precisa ajudar a política aeroespacial brasileira e precisa muito especialmente respeitar os direitos do povo quilombola de Alcântara e também se reverter durante as operações e a partir daí em dividendos financeiros para o povo de Alcântara e para o povo do Maranhão. Na semana que vem vai ser realizado em São Luís um seminário que vai contar com a participação do ministro da Ciência e Tecnologia. Entre os assuntos pertinentes, destaque para a defesa dos direitos das mais de 150 comunidades quilombolas que vivem no entorno do centro de lançamento de Alcântara. O ministro disse que vai ser dividido em 2 partes. Primeiro é o debate, né? Primeiro o contrato que vai ser assinado, depois o debate com as comunidades e depois, por fim, colocar em prática isso. Ou seja, não será colocado nada em prática se não for acordado todas as demandas dos quilombolas e das pessoas que lá vivem. E hoje a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano iniciou a convocação dos inscritos na 2ª edição do programa Cheque Minha Casa para São Luís e região metropolitana. A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site chequeminhacasa.cecid.ma.gov.br. O Jornal da Guará de volta e agora falando sobre capacitação. Servidores do Tribunal de Justiça receberam orientações sobre enfrentamento ao racismo, violência de gênero e garantia dos direitos das mulheres. O grande objetivo é proporcionar o melhor atendimento ao cidadão. As questões de gênero estiveram em discussão neste curso de capacitação. Feito para servidores do Tribunal de Justiça,
O evento reuniu analistas de direito, psicólogos, assistentes sociais e comissários de menores, que dialogaram sobre enfrentamento ao racismo, violência de gênero e garantia dos direitos da mulher. As próprias estatísticas nos informam que a violência contra a mulher negra é mais acentuada. As últimas estatísticas demonstram isso. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado, porque não adianta nós implementarmos uma política genérica, nós temos que implementarmos políticas com esse olhar interseccional, de raça, de gênero, classe social e etnia. A palestra foi conduzida pela mestra em psicologia pela Universidade de São Paulo e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Prevenção da AIDS, Mafoane Odara Poli Santos. Segundo ela, tratar estes assuntos com os agentes da justiça ajuda eles a serem mais sensatos no momento da tomada de uma decisão. Quanto melhor a gente entender a sociedade que a gente tem, mais justos nós seremos nas decisões que a gente tem que tomar, em especial quando a gente está falando do Tribunal de Justiça, né? Então, no Brasil, a gente precisa entender que ser mulher e ser homem, ser branco e ser negro, ser uma mulher cis ou ser uma mulher trans faz muita diferença, inclusive nas formas de violência que esses grupos diversos sofrem. Durante a conversa com servidores, algumas ideias foram colocadas, o que gerou uma discussão em volta do tema diante da realidade existente em meio à sociedade. Isso pode ser considerado um grande passo, pois dá continuidade à construção de questionamentos que, outrora, não se faziam. Hoje, esses grupos podem falar. Qual que é o grande desafio que a gente tem? Conseguir fazer com que todas as pessoas consigam conversar. Porque você falar, eu preciso te escutar. Então, o diálogo é fundamental. Então, o exercício que a gente precisa ter hoje é aprender a conversar com quem pensa muito diferente da gente. Olha, a TV Guará vem acompanhando de perto o drama financeiro vivido pela Fundação Antônio Dino, que faz a gestão do Hospital do Câncer. Uma das poucas unidades de tratamento oncológico e que conta com o repasse do dinheiro de governo federal, mas que não conta com a ajuda efetiva, por exemplo, da Prefeitura de São Luís. O órgão, segundo a Fundação, repassa apenas as verbas federais a que a unidade de saúde tem direito. Referência no tratamento de câncer por prestar assistência completa a pacientes de São Luís e do interior do estado, mais uma vez, os serviços de pronto atendimento, atendimento domiciliar, tratamento da dor e cuidados paliativos do Hospital Aldenor Abelo estão ameaçados. A questão continua sendo o déficit para manter os serviços. Os serviços são os mesmos que a gente anunciou ano passado, né? O serviço de emergência, o pronto atendimento, medicina da dor, tratamento paliativo e tratamento domiciliar. Então, nós temos a área com maior déficit no hospital, são aproximadamente R$700 mil de déficit contra 16, 18 mil de faturamento SUS. Os números não mudaram desde o ano passado. E o ano passado houve um convênio feito com o governo do estado para repasse do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que nos possibilitou manter aberto durante um período, mas como o déficit é mensal, a gente sabia que ia chegar no impasse novamente. Eles começaram a funcionar em 2008 e hoje possuem uma demanda muito maior. O hospital é mantido pela Fundação Antônio Dino e através de doações. Tecnicamente, também recebe repasse do SUS através da Prefeitura. O que existe entre a Fundação e a Prefeitura é um contrato de um convênio que ela repassa para a gente nossa produção SUS. Tá? Se não me engano, 4.800.000 é o teto, então mensalmente ela repassa para a gente a produção. O trabalho que a gente presta para o SUS não vem do SUS direto para a Fundação, vem através da Prefeitura e foi feito um convênio para repasse desse dinheiro. As emendas parlamentares federais também vêm através da Prefeitura. A verba não tem como ser repassada direto para a gente, vem para a Prefeitura, onde é feito um convênio e repassado para a gente. Então, o tipo de ajuda, de auxílio que nós temos da Prefeitura, se pode chamar de ajuda, é essa. É a produção que a gente faz e eles só fazem repassar o que o SUS repassa para eles. Mesmo assim, a receita mensal não está conseguindo manter as despesas e essa é uma realidade geral das unidades filantrópicas como o Aldenor Abelo. Que esse não é o único setor deficitário do hospital, né? Deficitário no sentido de dinheiro, financeiramente deficitário. Nós temos outros setores. O negócio é que esse é o pior, esse é o que traz mais déficit para o hospital. E os outros, como o déficit é menor, a gente consegue manter graças à emenda parlamentar de custeio, principalmente a doação dos nossos doadores e parceiros.
Por conta disso, o hospital anunciou novamente a suspensão dos serviços. E se não houver uma intervenção mais rápida, isso pode acontecer logo. Mas um novo convênio, através do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, se renovado, deve conseguir mantê-los por pelo menos mais um ano. Se a gente mantiver o serviço funcionando, sim, um dia pode ser que a gente feche o hospital por falta de dinheiro. Mas o que a gente quer é acabar com o maior déficit para não chegar a esse ponto. Bom, vamos falar agora de economia e os números da inflação. A informação é de que todas as faixas de renda foram afetadas pela alta no valor de produtos de consumo. De acordo com o IPEA, as maiores contribuições para esse resultado vieram de itens que afetam mais as famílias de menor poder aquisitivo, como cereais, 5,2%, tubérculos, que são mandioca, batata, inhame, rabanete, cenoura, beterraba e nabo, representando aí 18,7%, hortaliças com 6,1% e as frutas, 4,3%. Agora a pauta são os bebês. Cada vez mais a indústria do segmento infantil vem ganhando espaço e, digamos, seduzindo pais e mães em consumir produtos que até ajudam no dia a dia com as crianças. São Luís recebe amanhã um grande evento no Centro de Convenções, no Coafuma. Se o tema é maternidade, os assuntos são muitos. O universo infantil é tão grande que não faltam também lojas, produtos e serviços voltados para eles. Agora imagina reunir as melhores marcas da cidade num lugar só. É o que vai acontecer neste final de semana em São Luís. A primeira Expo Baby, feira para gestantes e bebês, tem essa missão. A ideia surgiu alguns anos atrás, quando eu já visitei algumas feiras nesse segmento em outros estados. Mas aí me veio a ideia, veio aquela coisa no meu coração, mas eu falei, bom, meu filho já está grandinho, quem sabe um dia aí quando eu tiver outro bebê. E pronto, o outro bebê veio, Deus mandou para mim. E já está quase tudo pronto para receber as mamães que vão poder montar todo o enxoval aqui na feira e ainda ter uma série de orientações sobre vacinação e tudo que envolve a maternidade. Quem vier à Expo Baby vai encontrar de enxoval de berço, né, até vacinação de 1 ano do seu filho, por exemplo, para você não se preocupar, ai meu Deus, como que eu vou fazer aqui? A gente vai ter profissionais especializados para lhe explicar como que funciona a vacinação, como que funciona o teste do pezinho, por exemplo. Essa expositora veio de Fortaleza para participar dessa primeira edição. Eu trabalho há 40 anos para bebê com muito amor e o público de São Luís, as minhas clientes daqui, eu as amo de coração. Grandes marcas também prometem descontos e condições especiais para os participantes. Essa proximidade com a mãe, né, o consumidor, não propriamente dito, mas é quem leva a nossa marca para a sua casa, né, e para o bem mais precioso que é seu filho, né? A feira também contará com a presença da blogueira e escritora Thaís Vilarinho, autora do blog Mãe Fora da Caixa, que lançará seu livro na capital. E a programação também envolve palestras e workshops, além de assessoria de amamentação e rodas de conversa. A organização pede que, para acessar a feira, as pessoas possam doar alimentos não perecíveis e também roupas usadas em boas condições para a doação. Bom, e ainda sobre as crianças, vamos abordar o tema sobre o uso da tecnologia no dia a dia. Afinal, faz bem a estes pequenos que já nascem neste mundo tecnológico? Recebo aqui a Janicelma Fernandes, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga e também vice-presidente do Conselho Municipal de Criança e Adolescente. Seja muito bem-vinda. Uma temática em que muitos pais que costumam assistir o telejornal precisam ter conhecimento. O uso dessas tecnologias, cada vez mais nós temos produtos ligados à tecnologia. Como distanciar essas crianças desse objeto de desejo de muitos pais e também deles? Hoje, né, os celulares estão aí, hoje a gente tem dados que 82% hoje das crianças, elas acessam, tem celular, smartphone e acesso à internet. E hoje, na verdade, a gente precisa discutir, não dá para tirar da vida das crianças. Eu sempre dou o exemplo, quem nasceu na década de 80, por exemplo, era quase obrigatório ter um curso de datilografia. E como hoje, não dá para tirar as crianças de viver com os aparelhos. O importante é a gente se perguntar, o que esse aparelho está substituindo?
O processo de aprendizagem das crianças pede interação com adultos, interação com outras crianças, interação com o meio de explorar objetos, explorar espaços e, por vezes, esse celular é tirado. E também analisar em relação aos pais. Quando esse pai dá o celular a essa mãe, o que ele está substituindo o celular? Será que o celular está substituindo aquele afeto, aquele abraço, o momento de dizer sim, o momento de dizer não? Então é preciso analisar nesse contexto familiar o que o celular substitui. Porque ele pode ser só mais um brinquedo, ele não pode ser o único brinquedo, ele não pode ser o objeto, o único que a criança se fecha ali no seu universo. E aí o prejuízo chega quando esse celular substitui outros brinquedos ou ele vira único e também ele não permite a interação entre a família. É muito comum hoje, você chega no restaurante, você vê lá a criança está no celular, o pai e a mãe no celular, cada um no seu celular. Então aquele momento, além de atrapalhar o processo digestivo, né, vai também prejudicar essa interação. Agora, dentro dessa nova tecnologia que são os smartphones, é possível utilizá-los também a favor desse momento? Existem aplicativos interessantes que desenvolvem o raciocínio lógico, que possam buscar ali uma interação entre até a família, né? É possível a gente ir por esse pensamento, utilizar a tecnologia sabendo que ela pode fazer mal em certos momentos, mas utilizando a favor? Pode e deve, né? A gente tem uma linha, a Associação Brasileira de Pediatria, ela diz não às telas de 0 a 2 anos, mas a partir dessa faixa etária, pode permitir que as crianças manuseiem, e aí é importante o que essa criança está vendo nesse celular, esse acesso a essa internet. A gente tem muitos jogos interativos que inclusive contribuem com esse processo de aprendizagem da criança. Recentemente tivemos uma situação, a Momo, né, que veiculou nas redes sociais essa interferência, e aí chamou esse alerta, né? Muitos pais responsáveis, até os próprios desenvolvedores de softwares, reavaliaram essa questão, esse produto. Isso. Os perigos também, né? São faces de uma mesma realidade. A gente precisa discutir com as próprias crianças, discutir com os pais, porque vai acontecer uma intervenção tanto no processo de formação emocional, cognitivo, de desenvolvimento de habilidades mesmo motoras, e há o prejuízo também. Tem muita coisa na internet que até para os adultos, adolescentes, é um perigo. Então a gente precisa conversar com as crianças, acompanhar o que elas podem ver. Eu sempre digo, nenhuma criança sai sozinha, vai a uma loja comprar o seu celular. Em algum momento os responsáveis por elas que entregam esse instrumento para ela. E aí talvez nessa correria a gente se furte de acompanhar o que eles estão vendo. E tem muita coisa aí. Nessa Momo chegou e aí algumas pessoas me questionavam, eu dizia, a gente tem que, não tem como evitar que essas coisas cheguem, mas a gente precisa trabalhar com eles e dizer o perigo que também tem na internet. E aí tem vários jogos, aplicativos que podem, inclusive, ser inseridos, jogos com a família toda, que pode propiciar a interação, o desenvolvimento da criança. O importante é saber como usar. Né, o carinho, a proximidade. E amanhã a gente vai discutir. Exatamente sobre amanhã, você tem uma palestra para apresentar aos pais, aos responsáveis, pessoas interessadas na temática. Rapidinho para a gente falar sobre isso. Rapidinho. Amanhã o Espaço Psicoedu, que está promovendo uma palestra, a qual eu estarei lá amanhã, no Shopping São Luís, na Livraria Leitura, a partir das 15 horas. Então, aberta aos pais, estudantes, profissionais, para nós discutirmos um pouco e entender como esse uso pode, né, fazer parte da rotina, porque não dá para tirar. É necessário saber usar, e também para os adultos, para as crianças com uma ressalva maior, porque estão numa fase peculiar do desenvolvimento que essas interferências podem, né, prejudicar. Nosso muito obrigado, uma boa noite. Obrigada. Bom, nós vamos agora ao intervalo. Na volta vamos falar aqui de esporte com a Ana Tereza e a final do Campeonato Maranhense. Antes, fique com as informações da Tábua de Marés para o sábado. Pelo gráfico da Tábua de Marés, a primeira pré-amar será à 00h44, com 4,6 metros. A baixa-mar acontece às 7h04, com 1,8 metros. A segunda pré-amar será às 13h11, com 4,8 metros. E, por fim, a baixa-mar com 1,3 metros e acontece às 7h56.
Já de volta, e agora é hora de falar de futebol. Amanhã é um grande dia para a final do Campeonato Maranhense. Já estou aqui com Ana Tereza. Ana Tereza, amanhã é um grande dia. A expectativa dos torcedores é grande, né? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Pois é, amanhã vamos descobrir quem vai ser o campeão maranhense, né? O Motoclube mantém a vantagem do empate, né? Porque segurou o 0-0 lá no primeiro jogo, lá no Frei Epifânio contra o Imperatriz. A gente tem até imagens desse jogo, se a gente puder colocar aí. Inclusive, olha aí, falando um pouquinho desse jogo, Hugo, o Motoclube foi superior, teve mais volume de jogo, criou boas oportunidades com o Léo Paraíba e o Gleicinho. O Gleicinho perdeu um gol feito, apesar do Imperatriz ter um gol anulado, que foi o gol do Lucas Campos, né? O Moto foi superior, conseguiu segurar o 0-0. Eu quero destacar as boas defesas do goleiro Jean, do Imperatriz, e também do goleiro Rodolfo, do Motoclube. E agora, para o jogo de volta, então, o Motoclube tem a vantagem aí de ficar novamente no empate para conquistar o bicampeonato. Seria um bicampeonato de forma invicta, né? E o Imperatriz briga aí, então, pelo seu terceiro título estadual. Bom, falar como é que foi o dia a dia hoje das duas equipes, né? O Imperatriz tinha um treino programado lá no CT do Sampaio Correia, mas esse treino não aconteceu. A equipe cavalina fez apenas um treino físico ali na Lagoa da Jansen com o preparador físico Fábio Nogueira, que ano passado foi campeão estadual com o Motoclube. O Moto treinou pela manhã lá no CT Pereira dos Santos, né? O técnico Wallace Lemos não vai mexer na equipe. Ele deve manter a mesma formação que atuou lá em Imperatriz, inclusive com o Léo Paraíba jogando ali mais de centroavante. Já o Rui Scarpino vai precisar mexer na equipe. Bom, ele tem o retorno do Daniel Barros ali no meio de campo, mas ele vai precisar mexer na zaga, principalmente porque dois zagueiros nem viajaram, né? Que é o caso do Anderson e o Tomás. Então ele tem como opção o Tibiri e o Diogo Oliveira. Então é isso, Hugo. A arbitragem já definida, já tem o tempo. Quem vai comandar a partida é o José Henrique de Azevedo Júnior. E boa sorte, então, ao Motoclube, ao Imperatriz, que vençam a melhor expectativa de casa cheia. Os dois times estão de parabéns também, então, né? E a gente viu hoje muita movimentação no Instagram, principalmente também da torcida motense, pedindo, né, para lotar. Presença, né? 5 da tarde, né? Às 5 da tarde, pedindo para empurrar o time para esse bicampeonato. Tenho certeza também que a torcida do Imperatriz está aqui na cidade, vai comparecer amanhã no Castelão. Enfim, boa sorte ao Motoclube, ao Imperatriz, duas grandes campanhas, que vençam melhor. Tá bom. Obrigado, Ana. Obrigada, Hugo. Bom final de semana e bom jogo. A todos nós, pois é. Bom fim de semana. Bom, e agora falando sobre os preparativos da Via Sacra no Anjo da Guarda, a segurança durante a apresentação está reforçada e conta com todas as entidades ligadas ao setor. Está faltando menos de uma semana para um dos maiores espetáculos religiosos do Maranhão, a Via Sacra do Anjo da Guarda. Além da preparação dos atores, figurinos e cenários, é preciso também garantir a segurança. E foi esse o assunto da reunião na sede do Grupo Grita, responsável pelas apresentações que vão acontecer nos dias 18 e 19. Com 300 policiais por dia de apresentação, nas mais variadas modalidades de policiamento, montado, a pé e em viaturas e motocicletas. Para garantir a organização do trânsito e dos vendedores ambulantes no percurso que vai iniciar na Rua Palestina e seguir até a Moçambique, agentes de trânsito, blitz urbana e 50 guardas municipais vão estar equipados nas viaturas e motos. O trabalho do Corpo de Bombeiros começa bem antes dos dias de espetáculo. Primeiro, na questão da fiscalização da estrutura, onde vão acontecer os atos cênicos. Aí serão feitas essas vistorias. Se tiver alguma irregularidade, a coordenação será notificada para consertar. E teremos também equipes de atendimento pré-hospitalar, de duas equipes cada ato, né, que são 8 atos, munido de mochila de APH, que é atendimento pré-hospitalar, e de extintor de incêndio. Então, essas equipes irão atuar na questão da emergência clínica e do trauma, como também no princípio de incêndio. Além desse pessoal a pé, nós temos também viaturas. São mais de 2.500 pessoas trabalhando direta e indiretamente para o espetáculo que em 2019 completa 38 anos com o tema Guia-me pelas veredas da igualdade e da justiça. A Via Sacra do Anjo da Guarda sempre buscou a contextualização de temas atuais. Fazemos uma correlação da dramaturgia fixa, que é
a Bíblia, né? E trazemos para o contexto, através do tema, e desenvolvendo esse tema, nós trazemos a comunidade para a reflexão. E a reflexão sobre feminicídio, GLBT-fobia, enfim, direitos humanos. Uma última notícia: a campanha nacional de vacinação contra a influenza acontece até o dia 31 de maio, mas amanhã é o dia da campanha. Então, programe-se e procure um posto de saúde para vacinar seu filho, sua filha. O Jornal da Guará vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Você fica agora com o programa Os Analistas, que hoje recebe o presidente da Agência Executiva Metropolitana, Lívio Mendonça. Boa noite e até lá.